Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Estamos vivendo aí o início de um novo ano, né? Chegamos então em 2021, hoje dia 1º de janeiro de 2021. E quando a gente passa por esse momento, né, das festas aí, Natal, né, o Réveillon, sempre vem aquele sentimento de virada de página, né? A gente termina um ciclo para iniciar um novo ciclo, com perspectivas, com sonhos, com anseios, enfim, todos eles renovados. Às vezes, pode ser que você ainda carregue algumas coisas do passado, não apenas do ano de 2020, mas de anos anteriores também. E muitas dessas coisas que nós carregamos, elas nem sempre são benéficas, né, para a nossa vida. Elas muitas vezes acabam pesando ainda mais o nosso ser, elas acabam nos frustrando muitas vezes, né, gerando aquele desânimo. Em alguns casos, você pode talvez até ficar deprimido, né, diante de determinados fatos que aconteceram na sua vida. Bom, o fato é o seguinte: nós estamos iniciando então um ano novo e eu tenho aqui essa noite, né, praticamente aí estamos virando já o dia, mas estamos ainda no dia 1º. Mas o desafio é o seguinte: é para que no ano de 2021, durante 365 dias do ano, nós possamos estar juntos diariamente, meditando na Palavra de Deus, absorvendo, né, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, iniciando hoje, nesse momento, e dando continuidade amanhã, até o dia 31 de dezembro, né, de 2021, nós estaremos juntos todas as manhãs, por volta de 8 horas, onde a gente vai compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus e daquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração, né? Eu tenho certeza que quando a gente inicia o dia nos alimentando da Palavra, fazendo ali um devocional, o nosso dia ele acaba sendo diferente e acaba rendendo, né, em todos os sentidos, em várias áreas. Eu queria compartilhar com você então hoje um texto simples, mas que fala muito ao nosso coração. E esse texto é interessante porque ele é vamos dizer assim, o pontapé inicial, o start inicial desse desafio. E, de certa forma, ele resume, né, o intuito e o foco que nós teremos durante o ano de 2021. Bom, o texto está lá em 2 Coríntios, né? Carta de Paulo lá aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Olha só o que a palavra nos diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Tenho certeza que provavelmente você já ouviu esse texto, um texto simples, uma afirmação categórica aqui de Paulo, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas, né? Então, olha só que interessante. A primeira coisa que Paulo fala aqui é que quem está em Cristo é nova criatura, né? Ou nova criação. Então, quem está em Cristo é nova criatura ou nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.
Então, o que significa, pessoal? O que significa nova criatura, né? Criatura, ela vem da palavra criar, né? Criar algo, né? Então, quando nós nos unimos a Cristo, e algumas versões vão trazer justamente essa palavra, né? Quem está unido a Cristo, ou seja, nós passamos por um processo de transformação, né? Essa transformação, aqui a palavra de Deus vai nos trazer como criação, ou seja, nós somos criados novamente. Isso mesmo, quando você se torna um cristão, ou seja, quando você começa a seguir os mandamentos, os ensinos de Jesus, as suas ordenanças, você passa a comungar dessa fé, então você se torna uma nova criação, uma nova criatura, um novo ser. Então olha só que legal e que desafio para as nossas vidas, né? Que tal nós sermos uma nova criação em 2021, uma nova criatura? Talvez em áreas que ainda não foram transformadas, talvez em áreas que ainda não foram modificadas, mas que com certeza essas áreas precisam, né, do toque de Deus, essas áreas precisam do ajuste de Deus, ou quiçá até mesmo áreas que precisam, né, serem criadas novamente, né? Às vezes é necessário quebrar algo, destruir, é uma palavra forte, mas às vezes precisamos destruir coisas nas nossas vidas para que nós possamos construir algo novo naquele lugar ou naquela situação, enfim. Então, primeira coisa que Paulo fala, né? Quem está em Cristo é nova criatura. E aí, olha só, as coisas velhas, elas já passaram. Uma afirmação muito simples, né? É claro que o que ficou no passado, né? O passado é passado, né? A gente não tem como retornar, não tem como fazer lá como o filme, perdão, De Volta para o Futuro, né? A gente não tem como voltar no tempo, a gente não tem como alterar o tempo. O que foi dito, o que foi feito, né? O que deixou de ser feito, deixou de ser feito. Então, nós não podemos voltar. Mas o que isso quer dizer para mim e para você? Isso quer dizer que aquelas situações, aquelas circunstâncias, aquelas mazelas que aconteceram no passado, essas mazelas elas devem ficar no passado. Nós não devemos remoê-las, nós não devemos ficar alimentando sentimentos ruins do passado. Porque o grande prejudicado nisso tudo vai ser você, né? É um sentimento amargo, um sentimento que desce, né? Aliás, ele não desce na garganta, né? Ele fica travado aqui, você fica com aquele mal-estar. E o pior, né? Esse sentimento ele te impede de caminhar, te impede de trilhar, te impede de buscar algo novo na tua vida. Então Paulo diz, né? As coisas velhas já passaram, então passado é passado. O que aconteceu no passado deve ficar lá atrás. Existem situações que a gente não consegue reaver, né? Infelizmente ou felizmente, né? Não conseguimos reaver. Então, se aconteceu algo, a gente tem que simplesmente aceitar determinados fatos, porque esses fatos a gente não muda. Algumas coisas a gente até consegue mudar de certa forma, algumas coisas a gente consegue até restituir. Por exemplo, você magoou alguém, você falou uma palavra que machucou uma pessoa querida, né? Ou uma atitude que não foi uma atitude correta. Às vezes a gente até consegue remediar, pedindo perdão, né? Revendo alguns fatos ou fazendo algumas coisas, mas na maioria das vezes isso não é possível, né? Na maioria das vezes o que aconteceu,
e a gente precisa simplesmente aceitar. Às vezes a perda de um emprego, né, pode ter acontecido aí em 2020, às vezes o final de um relacionamento, né, de repente você estava aí num relacionamento de namoro, com intenções, né, de noivado, de casar, e esse relacionamento não deu certo, enfim. Então é importante a gente entender e escutar a voz de Deus para saber se essas situações, essas circunstâncias não são para que a gente aceite. A gente simplesmente tem que aceitar. Às vezes a gente reivindica coisas que a gente acha que é bom para as nossas vidas e na verdade não é, né? Na verdade, Deus muitas vezes está nos concedendo um livramento, está mudando a rota do nosso destino para que a gente não erre o alvo, mas a gente continua insistindo de que aquilo é bom, de que aquilo é o que eu preciso, enfim. Então, passado é passado, né? As coisas velhas já passaram, e aí vem o quê? Tudo se fez novo, né? Surgiram coisas novas. Olha só que legal. Quando nós terminamos, né, um ciclo, ou quando vivenciamos algo, né, uma circunstância, um fato, a página é virada e coisas novas surgem. Então, como eu falei para você, de repente esse ano perdeu um emprego, né, foi demitido, talvez de uma função que você, né, de um trabalho que você exercia ali há anos, né, e houve essa situação, que eu sei que não é uma situação fácil, é uma situação desgastante, é uma situação, né, muitas vezes preocupante, mas é importante nós entendermos que quando finalizamos um ciclo, ou quando Deus finaliza, né, um ciclo na nossa vida, ou permite que ciclos sejam finalizados, né, algo novo acontece. Então, algo novo vem para as nossas vidas, né? Quando enfrentamos um vendaval, e esse vendaval faz um verdadeiro rebuliço nas nossas vidas, né, tirando as coisas de lugar, nos deixando aí atordoados, né, sem saber o que fazer, destruindo coisas muitas vezes que a gente demorou anos para construir. Então aquele vendaval vem, né, muda tudo na nossa vida, e aí de repente, né, vem o sopro de Deus trazendo o renovo, trazendo algo novo, e esse algo novo, ele é muito melhor do que aquilo que nós vivenciamos no passado recente. Então esse é o nosso desafio para 2021, né? Esse é o nosso desafio, sermos uma nova criatura na área em que precisa ser criada, e se precisar ser criado tudo, né? Você fala assim, poxa vida, Rafael, eu tenho uma sensação que eu preciso ser recriado por inteiro. Amém? Deus tem a capacidade, né, de nos recriar. Na verdade, Ele faz isso, né? Quando a gente se torna cristão, né, nós somos recriados, né? Nós somos criados novamente, somos feitos nova criatura. E isso é algo meio louco num primeiro momento, né? É algo, às vezes, até difícil da gente assimilar ou entender que tipo de criação, que tipo de transformação nós teremos. Mas ela é real, ela acontece e deve acontecer na vida de todos nós. E lembrando que o que aconteceu no passado, vamos deixar no passado, vamos olhar para frente, vamos olhar para aquilo que Deus, né, tem reservado aí para nós. E fica então o convite e o desafio. Então, a partir de amanhã, a gente vai estar junto, né, com pequenas meditações aqui na palavra, para que a gente comece o dia sendo essa nova criatura. Aproveito aqui para te desejar aí um feliz ano novo, né, que esse ano de 2021 realmente seja uma virada de página, né?
que aconteçam coisas boas na tua vida, mesmo a gente sabendo que também enfrentaremos desafios, né? Teremos sim dificuldades, isso faz parte da vida, isso é inerente à nossa vivência, né? Não temos como fugir disso, mas nós precisamos ter a maturidade, né? E ter a nossa fé e a nossa crença firmadas em Jesus, sabendo que quando os problemas vierem, quando as adversidades vierem, com Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, um grande abraço para você, Deus te abençoe e a gente se encontra amanhã.